A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí, para que juntos possamos aprender um pouco mais da poderosa Palavra de Deus. Reserve um local apropriado, um ambiente apropriado e vamos juntos dar continuidade às nossas aulas de teologia, sendo dessa vez a aula de número 2 do livro Teologia Pastoral 2, que nos traz o tema o ministro e o seu gabinete como primeira parte e o ministro no púlpito é a segunda parte dessa lição que agora estudaremos. A organização, o espaço, a administração, discrição no aconselhamento pastoral são itens importantes na vida do obreiro. Eu entendo que nós devemos ver o templo além de um lugar para culto. Graças a Deus já tem havido uma mudança de visão. Quando alguém vai projetar um templo, ele já precisa projetar não só usando o espaço para comportar as pessoas por ocasião do culto, mas também um espaço para o estudo da palavra de Deus, um espaço para a escola teológica, para reuniões, para a escola dominical e também um espaço adequado para o pastor. É claro que nós temos o ideal e nós temos o possível. Pode ser que nem sempre é possível fazer dessa forma, mas nós devemos sempre pensar naquilo que é o ideal, porque assim que houver a possibilidade, poder migrar daquilo que é possível para o ideal. Se nós não projetarmos aquilo que é ideal, nós teremos dificuldade de um dia chegar num ambiente que supra todas as necessidades da obra de Deus. Então o pastor precisa de um lugar para o estudo, para a oração, um atendimento pastoral. E isso não é apenas uma invenção ou apenas um luxo da igreja moderna. Nós vamos ver lá em Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 7 e muitas outras passagens, que ele tinha lá um lugar reservado, uma tenda, fora do arraial, para que ali ele pudesse julgar e atender as pessoas. Então ele não fazia esse tipo de atendimento no meio de outras pessoas, havia um lugar apropriado para isso. Da mesma forma, Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, nós vamos encontrar ali Débora, que também atendia debaixo de uma palmeira, que passou a ser chamada a palmeira de Débora. Tá? Então, é importante, tem um princípio bíblico, essa organização geográfica, física, dentro do templo, para que, de fato, o pastor possa organizar o seu gabinete, usar ali, a maioria das vezes, de um espaço para estudo e também que possa atender as pessoas com privacidade. Muitos obreiros acabam utilizando a sua própria casa para o serviço do gabinete pastoral. É claro que com um coração bondoso, desejando o melhor da obra de Deus e para as suas ovelhas, ele vai acabar fazendo esse atendimento dentro de casa. Mas aqui fica um alerta, É bom evitar esse tipo de atendimento. Tá? Então, por quê? Vamos elencar alguns pontos aqui, porque não é bom que o obreiro trabalhe em casa. Tá? Primeiro, porque o aconselhado fica exposto. Na sala de uma casa, está entrando, está saindo gente, os filhos estão saindo, estão chegando, pessoas batendo no portão. Então, o aconselhado não tem um ambiente seguro a qual ele possa falar tranquilamente com o pastor, vai haver muitas interferências. Também, além dessas interrupções, é muito fácil haver um vazamento do assunto. Quantas vezes já tem alguém na casa do pastor e às vezes essa pessoa está na cozinha e o pastor está tratando um assunto importante na sala. A não ser que seja uma casa muito grande, que dê condição de fazer esse atendimento, não é o ideal, porque são assuntos muito íntimos, muito particulares, que normalmente é tratado, não é bom que haja vazamento desse assunto. O obreiro deve manter sua família longe dos assuntos da igreja também. Então ali já há uma carga muito grande da família do pastor. E agora eles sentem a sua casa invadida por questões da igreja. Vira ali um lugar, um complemento da igreja à sua casa.
Então não é saudável para a família do pastor que isso aconteça. Assim como em outra aula nós falamos a respeito das pessoas hospedadas na casa do pastor, da mesma forma, esses aconselhamentos podem trazer algum constrangimento à família pastoral. Imagine só, se no momento de um aconselhamento, alguém que busca uma oração, há uma manifestação demoníaca, por exemplo, na casa do pastor. Pode ser que haja ali danos materiais, né? Quebrar alguma peça, quebrar alguma louça, pode haver ali o pavor das crianças, do filho do pastor, que pode não estar habituado com aquilo, além de que pode gerar um escândalo. Imagina só os vizinhos ouvindo uma gritaria, urros na casa do pastor. Imagina se for um apartamento, então, né, que tudo muito colado e todo mundo de orelha em pé. O que será que está acontecendo na casa do pastor? Veja que às vezes as complicações são maiores do que os benefícios. Além também de haver uma carga espiritual muito negativa, né? Pessoas que oram dentro de suas casas por pessoas que as procuram, sabe que isso acontece. A pessoa vem carregada de demônios, vem carregada de opressão e acaba, às vezes, por deixar como uma seta dentro da casa do próprio pastor. Às vezes naquela noite há perturbação, há sonhos terríveis, crianças ficam apavoradas. Outros irmãos que podem estar aqui me ouvindo, já teve experiência semelhante a isso. Então por isso que a igreja é um lugar propício, é um ambiente espiritual propício para a prática do aconselhamento e da oração e tudo mais. Então outro porém é que a casa é um lugar informal. E ambientes informais não são ideais para tratar assuntos sérios. Então, quando a pessoa vai à casa do pastor, parece não haver a mesma autoridade, parece não haver ali um ambiente propício para ele, porque afinal de contas, ali não é a igreja, não é o lugar que ele está acostumado. Então, o local informal é mais voltado para distração, para brincadeiras e tantas outras coisas. Não é o ideal ali para tratar assuntos seríssimos. E além do que, a casa é o lugar de privacidade da família pastoral. Ali a família tem que ter liberdade para brincar, para circular entre os cômodos, para estudar e até mesmo para se vestir de uma maneira mais simples, de uma maneira mais à vontade, porque afinal de contas eles estão dentro da sua própria casa. Então, se há muita visitação dentro desta casa, então todo o tempo eles precisam estar, por assim dizer, produzidos, né? Com os cabelos penteados, com uma roupa melhor, claro, não deixando a família pastoral à vontade. Tá? Então, a importância do gabinete pastoral. Preserva a privacidade de quem vem aconselhar, né? Se na casa o assunto pode vazar muito fácil, dentro do gabinete pastoral, né, em tese, esse assunto ficará ali dentro do gabinete. E também é um ambiente mais sério, propício para isso. Lá não se conversa banalidades, ali não há brincadeiras. Ali é um lugar para que a pessoa ter liberdade de abrir o coração e receber uma orientação de Deus para a vida dela. Também dentro do gabinete pastoral, né, além de valorizar o serviço do pastor, o trabalho do pastor, ali ele está preservando a autoridade do ministro. Ali é um pastor falando com a sua ovelha. Ali ele exerce com mais naturalidade a sua autoridade espiritual sobre aquela pessoa que foi buscar uma oração ou um aconselhamento. Tá? Agora, também é importante preservar essas conversas que são tidas dentro do gabinete pastoral. Infelizmente, há muitos relatos de ovelhas que se feriram, uma vez que foram até a liderança, contaram seus problemas e logo esse assunto vazou. Né? O pastor às vezes contou para a esposa tem uma amiga muito próxima que conta para essa amiga muito próxima e essa que conta para outro, e não são raros os casos de a informação, né, às vezes que é até vergonhosa, constrangedora,
se espalhar por toda a igreja e a igreja acabar conhecendo a particularidade de uma pessoa. Muitos se distanciam, ficam magoados, né, e acabam não mais confiando no pastor. Então é importante que às vezes, dependendo do assunto, nem mesmo a esposa do pastor, nem mesmo alguém muito próximo deve tomar conhecimento, por exemplo, assuntos ministeriais que são decididos em reuniões, né, com alguns pastores de diretoria, algumas ações que a igreja pretende tomar, às vezes vazadas, né, vão chegar distorcidas e ali vai causar um grande mal-estar para o pastor. Então é importante até para preservar o próprio pastor, o próprio ministro, preservar essas conversas que ali são faladas, né? Seja ele ou seja um grupo de pessoas que estão atendendo, esse grupo não deve espalhar aquilo que está sendo tratado ali. E veja que também ética é uma coisa que é cobrada em todos os segmentos. O psicólogo não pode sair falando a respeito da vida do seu paciente, o advogado. Então, todo ramo exige uma certa ética, né? E por que na igreja? Porque o aconselhamento pastoral, ele não tem essa ética, né? Ele precisa ter, não pode espalhar o assunto que foi tratado ali no gabinete pastoral. Né? A exemplo até dos sacerdotes católicos, né? Com a prática da confissão. Então a pessoa vai lá se confessar e o sacerdote romano, a maioria deles pelo menos, não sai espalhando aquilo que foi confessado. Né? Então veja da onde nós estamos tirando um exemplo. Né? Então tem que fazer boca de siri mesmo, como diz ali o autor do nosso livro. E existe até a narrativa aí de um sacerdote católico que há muitos anos, né, alguém tinha roubado as imagens ali da igreja romana e depois de muito tempo, arrependido, o ladrão procura o padre e confessa que foi ele que roubou ali as imagens, que ele participou daquele roubo. Veja que o sacerdote poderia já acionar a polícia, mas não, ele levou ali tão sério a questão do sigilo que ele não compartilhou nem mesmo com a polícia aquele que tinha roubado a sua própria igreja. Né? Veja então que belo exemplo aí desse pároco. Também é importante fazer o atendimento no gabinete pastoral com muita vigilância, tá? Fugindo da aparência do mal. Às vezes as pessoas procuram o pastor não para buscar aconselhamento, mas tentar colocar o pastor do lado dele, ou para contar a versão dos fatos, manipulando ao seu bel prazer. Então é importante, né? Se possível, fazer o aconselhamento acompanhado, em alguns casos com a própria esposa do pastor, marcar um horário específico, né? O pastor deve controlar essa agenda, só não deve, né, à torta e à direita, deu na louca, aparecer na igreja querendo ser atendido. Então é importante, né, agendar um horário, ter um secretário, uma secretária que faz essa organização para que o pastor possa atender com tempo hábil e com organização também, não ser surpreendido por esse atendimento, poder chamar alguém para participar desse atendimento junto. Tá? Então, é importante evitar aconselhar em um local totalmente fechado, né? Principalmente se for uma pessoa do sexo oposto. Então, é claro, mais uma vez eu digo, tem aquilo que é o possível e aquilo que é o ideal. Né? Em uma igreja maior, onde tem mais recursos, pode ser montado uma sala naquele modelo de vidro, né? Onde a pessoa, pelo lado de fora, vê o que está acontecendo do lado de dentro, porém não consegue escutar a conversa. Isso trará muito mais segurança para o ministro. Se não é possível, então uma janela, né, de vidro, uma porta de vidro, a qual as pessoas do lado de fora possam ver o que está acontecendo do outro lado ali dentro do gabinete pastoral. Isso é proteção. Tá? A pessoa que está sendo aconselhada, normalmente ela chora, né? Então ela não deve ser exposta por essa janela de vidro, por essa porta de vidro. Então o ideal é que ela sente-se de costa para esse local aberto. Né? Então o pastor, ele terá a visão geral do que está acontecendo dentro e fora,
mas a pessoa que está ali recebendo aconselhamento não precisa disso. Isso também é uma visão pastoral, né? Uma visão de guardião, uma visão ali de alguém que precisa ter uma visão ampla de quem chega, de quem sai, né? Não é à toa também que a maioria das igrejas o pastor fica lá, né, no púlpito, tem uma cadeira e lá ele consegue ver tudo o que está acontecendo, quem está chegando, quem está saindo, né? Em casos até de violência, né? Existem casos de pessoas irem atrás do pastor, resolver questões, né? Alguém da família, do aconselhado, esposo, chegando de repente. Então tudo isso também é uma questão de segurança, né? Ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Parece um detalhe bobo, mas pode fazer toda a diferença aí numa situação mais tensa. Outra coisa, o ministro não pode ser traído pela sua eloquência. A eloquência é algo bom para a pregação, as pessoas gostam de ouvir alguém eloquente. Porém, às vezes, o ministro que aconselhou alguém, e às vezes está até com aquela história ali muito recente, muito fresca na sua mente, acaba soltando alguma coisa, né, referente ao aconselhamento pastoral. Começa a usar aquela pessoa que foi aconselhada como um exemplo dentro da igreja, né? É muito difícil, em geral, controlar esse impulso, né? Porque às vezes o pastor está falando de algo bíblico e tem ali em mãos um exemplo que cabe perfeitamente naquele assunto, tá? Então, ele deve dobrar a vigilância nessa questão, tá? No calor da sua pregação, ele não pode revelar os segredos que são de outras pessoas, causando mágoa e constrangimento também, tá? Não pode usar como exemplo os casos tratados no gabinete recentemente também. Às vezes, é inevitável citar uma coisa ou outra, mas deve-se tomar muito cuidado usando de forma genérica e tendo certeza que ninguém vai perceber, e às vezes nem a própria pessoa, do que é que ele está falando, tá? Pastores, quando cometem essas faltas de soltar sem querer alguma coisa lá no altar, acaba perdendo, melhor dizendo, o respeito do rebanho. O rebanho passa a não respeitá-lo mais. E logo as pessoas não vão mais procurar ir para aconselhamento, né? De um homem de Deus, aconselhador, passa até a ter uma fama de fofoqueiro, né? Que expõe a vida das pessoas, e ele não conseguirá tratar os casos, né, com o devido rigor que deve ser cuidado. A ovelha estará distanciada do seu pastor. Então o obreiro ele deve saber viver uma vida comunitária, sabedoria de Deus, né, para entrar, para sair, para tratar dos assuntos, ao mesmo tempo entrosado com os irmãos, sem fazer fofoca, sem contar intimidade, mantendo um padrão de comportamento à altura do seu ofício. Nós estamos estudando ao longo dessas aulas e vendo que precisa ter um chamado específico na sua vida, ter o dom ali de pastorear, ter um dom ministerial, porque não é uma tarefa simples, né? Não é qualquer um, né? Às vezes nós assistimos entristecidos, né? As pessoas que se autoconsagram, né? E às vezes sem a direção de Deus saem fazendo aí barbaridades, sem o devido preparo, sem a devida graça de Deus, orientação, né? Às vezes precipitando. Às vezes Deus tem uma obra maravilhosa, realmente tem um projeto lindo na vida da pessoa, mas a pessoa acaba não esperando Deus, acaba passando na frente de Deus, e o pior é que a consequência é muito triste, né? Para as ovelhas que acabam sendo aí feridas e às vezes distanciando da presença de Deus. Então, outra coisa importante é a questão da imparcialidade. O pastor, quando ele trata assuntos do gabinete, ele não deve já ter um juízo, né, estabelecido antes de ouvir a versão da pessoa, antes de conhecer aquilo que de fato está acontecendo. Então, mesmo quando muitas vezes tratam-se brigas, contendas entre irmãos, e aí o pastor tem que ouvir um e tem que ouvir outro, né? Ele deve ser imparcial, não deve, né, puxar a brasa para a sardinha nem de um
e nem de outro. E às vezes no aconselhamento é isso que o aconselhado busca, né? Trazer o pastor para o lado dele. Então ele precisa analisar os fatos com frieza, pedindo graça e direção de Deus para dar uma boa solução para aquele caso. Tá? Outra coisa importante é não compartilhar algo pessoal que seja negativo. Às vezes ali a pessoa falando e o ministro pode acabar dizendo: olha, eu também já fiz isso, eu também tive esse erro, também tive esse pecado, mas eu me redimi, eu consegui superar, eu também era assim. Isso pode ser muito perigoso, isso expõe muito o obreiro e esse fato passa a ser um fato potencializado pelo aconselhado. E às vezes ele vai dizer: ah, o pastor fez, o pastor também teve esse problema, eu também posso ter. E às vezes ele vai usar isso como defesa para o erro dele, para o pecado dele. Então isso é muito perigoso. Tomar cuidado ali, não é um encontro ali de amigos, amistoso, né? Que pode se falar qualquer coisa. Precisa ser dosado bem aquilo que é falado, né? Sempre com imparcialidade, usar os mesmos critérios, seja para o rico, para o pobre, para o grande e para o pequeno, né? Sabemos que também isso é um problema muito grande da igreja de hoje, né? Normalmente tem medo, né, de advertir, de chamar para uma conversa, aquela pessoa que é influente, que é um vereador, que é um grande empresário, que tem um alto dízimo, e aí não se pode ter dois pesos, duas medidas, né, dependendo do tipo de pessoas. O mesmo tipo de posição tomada para uma pessoa, independente da posição, do cargo, da sua condição socioeconômica, deve ser tomado para todos. E às vezes pode acontecer de o pastor não saber julgar, não saber aconselhar, né, ali naquele momento ter uma dificuldade de aconselhamento. E aí, nesse caso, na dúvida, é melhor não falar nada. Na dúvida, é melhor dizer: olha, vamos orar, vamos dar um tempo, eu vou orar a respeito e depois nós voltamos a falar. Você vai ter alguns exemplos lá em Números, né, de Moisés também tendo dúvidas como proceder. E aí ele recorreu a Deus. Você pode ver lá Números 27, de 1 a 11, Números 9, 6 a 7, Números 15, 32 a 36. Ninguém é um super-homem infalível, ninguém, né, tira o coelho da cartola ali na hora e resolve o problema das pessoas. Além de que, às vezes, muitos ministros acabam sobrecarregados por querer resolver o problema dos outros, né? Não dormem, levam para casa aquele peso, aquela preocupação. Ele precisa, quando não conseguir resolver, não aconselhar da melhor maneira, né, colocar isso, né, sobre a providência de Deus, sobre a direção de Deus. E Deus poderá também, em um momento desse, dar a que a Bíblia chama de palavra de sabedoria. O Senhor inspirar ali o ministro e ele poder dar uma solução momentânea, né, vir uma solução momentânea para aquele caso. Outra questão importante do gabinete pastoral é levar as pessoas a se sentirem amadas, acolhidas. É bem verdade que em alguns lugares as pessoas não têm acesso ao pastor, mas é importante que a pessoa, ao encontrar o pastor, ao ser aconselhada, ela tenha um ambiente acolhedor, não um ambiente de julgamento. Ela vai ali para ser sarada e não para ser condenada. Tá? Então é importante, quando receber uma pessoa com mais diversos problemas, né, mostrar afeto, atenção, mostrar a preocupação que você tem por aquela pessoa, dar um caloroso aperto de mão, às vezes um abraço, fazer uma oração sincera e fervorosa, né, pedindo e mostrando de fato você tem um interesse em ajudar, em cuidar daquela pessoa, porque é muito triste quando se passa a fazer coisas simplesmente pela obrigação, ou fazer simplesmente para que não dê motivo de outros falarem. É importante que se faça com o coração e com amor, tá? Então, com sinceridade também, acenar com gestos e palavras quando já acabou o aconselhamento pastoral. Porque às vezes as pessoas vão lá, né, querem passar o tempo,
Existem pessoas que, na verdade, não têm o que fazer e ficam levando pequenas coisas para o pastor resolver, ou pecuinhas recorrentes que nunca se resolve, e ali ocupam uma tarde toda do pastor, e o pastor precisa orar, precisa preparar o sermão para a noite, e a pessoa está ali, né, falando e falando, né? Então, o chato, ele nunca perde tempo. O chato, ele tira o tempo dos outros. E nós sabemos que pode acontecer coisas semelhantes a essa, né? Então, cuidado com esses desocupados, né? Que só trazem problemas. Às vezes vão lá e acabam apenas colocando palavra na boca do pastor, né? Ele quer tirar alguma coisa do pastor, ele vai lá com o papel de espião, investigar alguma coisa. Por isso você veja que o equilíbrio, sensatez, né? O bom senso é muito importante na vida pastoral. Então, para a gente partir para a conclusão desse primeiro tópico, né, que é o ministro e o seu gabinete, tá? Nós podemos dizer que quando o trabalho pastoral é feito com amor e dedicação, nós chegamos a duas conclusões. O gabinete pastoral será visto como um lugar de respeito e confiança. Quando é bem feito, quando é tomado todos os cuidados que aqui eu relatei e outros ainda, né, as pessoas vão ver o gabinete pastoral como algo positivo, como um hospital que sara, e elas vão recorrer ao pastor, porque ele tem respeito, ele tem confiança. Tá? 2, a igreja vai entender que ali é o lugar de trabalho do pastor, onde ele fala com Deus, estuda e ajuda pessoas. Então é muito triste quando a igreja passa a ter a visão ali do aconselhamento pastoral, do gabinete pastoral, como um lugar de contenda, como um lugar de fofoca, como um lugar improdutivo. Mas é maravilhoso quando as pessoas veem o gabinete pastoral com um pastor com o seu cajado, com o seu azeite, cuidando da ovelha, como o salmista lá no Salmo de número 23. Isso é bom para o pastor, é bom para a ovelha e também é muito bom para a igreja. Concluída a parte 1, nós vamos para a parte 2, né? Ainda da aula 2 do Teologia Pastoral 2. E agora o assunto é o ministro no púlpito, né? Tem até uma frase aí do nosso material, bem interessante, que diz: o púlpito chama os ungidos a si, como o mar chama os marinheiros. Com o mar, ele agride e fere, e não descansa. Então, ao mesmo tempo que o púlpito é muito bom, ele é muito perigoso. Tão perigoso quanto o gabinete pastoral que agora nós acabamos de falar. Então, qual a praticidade do púlpito? Tá? Claro que o púlpito são belos, são bonitos, está em um lugar de destaque na igreja, né? São cercados ali de um material normalmente muito bonito, com uma bela decoração, e ali no modelo da maioria das igrejas, né? Os oficiais da igreja ficam ali no púlpito, né? Mas ele é desejado, ele é cobiçado pelas pessoas. As pessoas almejam estar lá para cantar, para falar, ocupar um cargo. Então, tem uma expressão aí do nosso material que diz que as pessoas almejam o púlpito assim como uma criança almeja um brinquedo, né? Inclusive as pessoas às vezes, se não serem chamadas ao púlpito, vão embora, ficam ressentidas, né? Tem que arrumar lugar para a pessoa estar lá no púlpito por ser um lugar ali de destaque. Mas o que nós devemos falar é que púlpito não é um lugar mágico, né? O local ali em si, na verdade, não é uma questão espiritual, ele é mais uma questão de praticidade. Por que tem o púlpito? Porque é um lugar que normalmente mais alto, aonde quem está falando ali pode ser visto com maior facilidade, ouvido também, embora hoje nós temos tanto recurso de som, mas lá mesmo sem o recurso de som, pela pessoa estar mais alta,
ela consegue falar e as pessoas atenderem, e é um modelo, é um princípio até da Bíblia, né? Quando você tem Esdras, que é um importante reformador também lá do seu tempo, ele vai levar a lei para as pessoas, vai ensinar a lei, vai ter ali um grande arrependimento. E você vê o relato lá, Neemias capítulo 8, verso 4 e 5, que diz assim: e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele. Então Esdras ele fez ali um púlpito para que as pessoas possam vê-lo e entender melhor a mensagem. Mas o texto continua dizendo: e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então tem dois princípios legais aqui, né? Não é uma regra, é claro, mas que haja um púlpito mais alto que os demais. E no momento que ele abre ali o texto, as pessoas se colocam em pé, né? Em homenagem ali, em reverência à palavra que será lida, né? Eu acredito que seja muito bacana manter esses princípios. E você vai ver que, é claro, vivendo em outra época, né? Você vai ver Jesus lançando mão de recursos semelhantes a esse. Lembra lá da passagem de Lucas, capítulo 5, aonde ele vai subir no barco de Pedro, né? Possivelmente também para ficar mais alto, vai pedir que empurre o barco mais para dentro do mar, e ali talvez usando o vento, né? Usando de uma maneira estratégica para que a sua voz chegasse a mais pessoas. Tá? Então, para que se veja e se ouça melhor, seria a estratégia de Jesus. Tá? E ele também, lá em Mateus capítulo 5, verso 1, diz o texto: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Então, quando não tinha um barco, ele sobe ao monte, um lugar mais alto. Então você vê que há uma praticidade em relação ao púlpito. Eu, particularmente, prefiro chamar de púlpito do que altar, né? Embora ali também é um lugar de culto, e o culto é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, mas o altar ele tem uma relação maior com o Velho Testamento, onde eram sacrificados animais, inclusive cultos pagãos, né, utilizam altares. Então talvez caberia melhor aí usar a palavra púlpito. Também é usado muito a palavra tribuna, né, já que a questão de altar parece ser um pouco mais místico. Alguns acham que o púlpito é como o lugar santíssimo do antigo templo, sabe lá o lugar, o Santo dos Santos. Então algumas pessoas têm a ideia que o altar é assim, você está no átrio, né? É onde o povo está, e lá em cima do púlpito é um lugar mais santo do que o resto da igreja, né? Embora ali seja um lugar de exemplo, ali seja um lugar de oração, seja um lugar respeitado, não é um lugar mais espiritual do que o outro lugar da igreja. Tanto que você pode pegar um salão, um ginásio de esporte, colocar ali qualquer coisa, uma mesa, e fazer dali um ambiente de culto. Que um dia é um ambiente de culto e outro dia vai ter culto, vai ter jogos. Tá? Então, na verdade, quem santifica o local são os santos. Né? Então, quem santifica o local são as pessoas. E não as pessoas são santificadas pelo local. Tá? Existem muitas práticas até exageradas, né? Comum, embora nós respeitamos e cada um se sente bem de uma maneira, não há problema nenhum, né? Mas é normal você ver pessoas tirar o sapato quando vão subir ali ao púlpito. Eu já vi outros subirem ajoelhados, né? Então, pode ver que eles estão, em geral, santificando mais do que de fato é o lugar, né? Toda a igreja, quando se reúne, ela é santa naquele lugar. Existem lugares que têm série de regras, como por exemplo, a criança não pode subir aqui no púlpito. Poxa, mas então se a ideia é santidade, você quer alguém mais puro e inocente do que as crianças? Então seria ao contrário, na igreja a gente vai colocar as crianças lá no púlpito e o resto fica embaixo. Então você vê muito sincretismo, né? Você vê muito exagero às vezes, que pode até ser prejudicial
até uma certa idolatria referente ali ao púlpito. Na verdade, ele está lá principalmente porque é prático ter esse lugar, conforme eu falei, por causa da posição, da altura e da voz e tudo mais. A igreja, de fato, ela é o tabernáculo do Altíssimo. A igreja, de fato, é o santuário de Deus. Mas nós não devemos entender esse santuário de Deus como um lugar físico, né? Aqui é o santuário de Deus. Você desceu 3 degraus da escadinha, já não é mais o lugar da habitação de Deus, né? A igreja é esse tabernáculo, sim, da habitação de Deus, mas de uma forma espiritual. Aquela igreja eterna, aquela igreja que congrega os crentes de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as igrejas. Essa, sim, é o templo que é o santuário de Deus, tá? Alguns estipulam regras, né? Eu já comentei, como proibição de crianças, e até pessoas, se não for obreiro, se não for pastor, né, não pode subir no púlpito. Às vezes obrigo as pessoas, se forem ter uma participação no culto, não pode subir, tem que ficar lá embaixo e tal. Embora possa haver uma questão de organização, né, que deve ser respeitada para não se virar bagunça e tal, nós respeitamos isso, mas espiritualmente parece não ter a valia como alguns apregoam, tá? Continuando falando do ministro e o púlpito, nós temos que entender que o púlpito é lugar de boas palavras. Então, não é um lugar que as pessoas, ao irem e ver uma palavra, ao ouvir alguma coisa saindo de lá, elas fiquem entristecidas ou escandalizadas. Infelizmente, você tem aí, né, com a onda dos pregadores coaching, né, alguns em cima do altar falando palavrão, né, também com a onda do stand-up gospel, né? Você tem aí um pessoal que faz comédia em cima dos púlpitos e falam ali palavras terríveis, né? Palavras que um crente, a Bíblia diz, né? Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Então as pessoas, sem respeito algum pela igreja, causando escândalo, usam ali falando uma linguagem chula, barata, né? Isso, na verdade, acaba só tirando a autoridade espiritual do ministro, que falam coisas que não, o ambiente, o local, não é apropriado para ser falado. Tem coisa que não é para ser falado dentro da igreja. Por isso a diferença de púlpito e também a diferença do gabinete pastoral, tá? Lá é lugar de pregar a palavra de Deus, que traz fé, que traz edificação, que vivifica. Inclusive, deve-se tomar cuidado com testemunhos longos que ocupam todo o lugar da palavra. Alguns cultos viram bate-papos e as pessoas passam só a contar casos, né? Quando eram crianças, quando eram adolescentes, o que aconteceu no trabalho, né? Não é incomum, né? Pastores, ao tomar o altar, o púlpito, ao invés de pregar a palavra, contam como foi o seu dia, conta que o carro quebrou, que consertou, e ali gastam o tempo, cozinham o povo e não traz a edificação que deve ser trazida ao povo. É claro que algumas experiências pessoais são importantes, testemunhos são importantes, mas também é legal dosar na medida certa, tá? Não deve, como eu disse, usar o púlpito para ofender ninguém e, principalmente, irmãos, descarregar a raiva ou perseguir pessoas. Se não está bem, se está magoado, está chateado, vale para o ministro, vale para quem tem a oportunidade. Às vezes é melhor não aceitar a oportunidade, passar a oportunidade para outra pessoa. Em alguns casos nem é bom ir, se está chateado, magoado. Não pode fazer do púlpito, do microfone, uma metralhadora, né? Perseguindo, ameaçando as pessoas. E nós sabemos que frequentemente essas coisas acontecem, né? Não é lugar de desabafo, de expor a sua frustração, né? Existem pregações que viram verdadeiros desabafos. E quem está lá ouvindo precisava de uma orientação, precisava de uma palavra. Quem entrou ali, né, pensando em desistir de tudo, esperando um alimento para continuar a sua jornada, e ali o que encontra é uma sessão de besterol, de enchendo linguiça, como as pessoas dizem, e isso realmente é muito triste.
Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Púlpito é lugar da doutrina, da palavra de Deus, é lugar de ensino. É importante lembrar, Jesus passou a maior parte do seu ministério ensinando, né? Não foi fazendo milagre como alguns pensam, né? Ele tinha um compromisso para ensinar. Então o ministro, quando está no altar, ele precisa ter um compromisso com o ensino bíblico. Ele não pode apenas emocionar, apenas motivar as pessoas, embora a pregação possa ter esse aspecto, possa haver a emoção como consequência, mas o objetivo principal dele não pode ser esse. Então as pessoas devem aprender a Bíblia, deve-se falar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Jesus tinha o compromisso de ensinar a palavra e nota-se com facilidade, irmãos, qual as igrejas acostumadas com o ensino, acostumadas com a palavra, das que não são. Existem muitos lugares que se dá um tempo adequado à pregação da palavra e os membros frequentadores daquela igreja já acostumaram. Não tem cantarola até 9 horas, até 9h30 não. Eles sabem ali que deu 8 horas, 8h05, já vem a pregação da palavra. Então essas igrejas tendem a ser mais sadias, né? Não serem tão meninas. Existe aí um amadurecimento espiritual mais rápido nessas igrejas. Elas crescem de uma forma mais sólida, tá? Quanto mais ensino, quanto mais a gente aprende, menos a gente erra. Então, quanto mais eu ensino a Bíblia para a igreja, a tendência é que a igreja erre menos. É claro que nós não vamos sanar todos os problemas, mas nós vamos evitar, né? Vamos estruturar os crentes para lidar com as questões. Você vê que hoje na internet, na rádio, tem muitos programas de perguntas e respostas, né? No próprio Google, e você vê que boa parte das pessoas fazem perguntas superficiais, pessoas com 20 anos, 10 anos de igreja e não têm respostas para as questões simples. Por quê? A culpa é delas? Pode ser que sim, mas também daqueles que não as ensinam. Falam tantas coisas e não falam a palavra de Deus. Você vai ver também que Paulo e Barnabé se preocupavam com o ensino. Você tem lá em Antioquia, Atos capítulo 15, verso 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que o compromisso não é só de Jesus, o próprio Paulo e Barnabé também se preocupando em ensinar a igreja. Também outro exemplo de Paulo ensinando em Corinto, Atos capítulo 18, verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu oro, irmão, para Deus levantar mais ensinadores e que o ensino ele ganhe mais espaço na igreja e mais espaço no coração dos ouvintes, né? Dos próprios membros da igreja. Então, ainda falando do ministro no púlpito, né, que lá é o lugar de palavra e obra. A vida do mensageiro deve ser equivalente à mensagem pregada. Irmãos, não adianta, uma bela mensagem seja eloquente, mas que a vida do mensageiro não condiz com aquilo que ele está falando. Então o púlpito é lugar de palavra, mas também é lugar de obra, é lugar de vida reta. É uma outra questão que a gente vê com muita tristeza, na igreja moderna. Às vezes só se vê o dom que a pessoa tem, mas não vê o caráter. Até um assunto que nós vamos estudar mais para frente. Tem muitos com muito carisma, mas com pouco caráter. E ali fazem os seus movimentos, persuadem ali a audiência e acabam, na verdade, escandalizando. Ganham com palavras, mas perdem na prática. Então é importante que o ministro tenha uma vida adequada, aderente à mensagem que ele prega também. Apenas o belo sermão, sem vida de testemunho, não convencerá o ouvinte. Por isso que é muito importante também,
convidar pregadores conhecidos, né? Eu tenho bastante receio, né? Quando se traz gente que nunca se viu, nunca se ouviu, traz alguém lá da Bahia, traz alguém lá do Rio Grande do Sul, só se ouviu falar, não se sabe de que igreja, não se sabe que linha doutrinária essa pessoa tem, né? Então isso é muito preocupante. Às vezes uma pessoa dessa em uma noite desprega o que o pastor pregou o mês inteiro, tá? Outra coisa, não se deve usar a pregação apenas para obter sucesso, mas também para transmitir um estilo de vida. É verdade que alguns, né, fazem da pregação um meio de sucesso para ficarem famosos, às vezes até para ficarem ricos. O que se vê aí na internet é muita propaganda, né, logotipos, né, pessoas que cuidam da rede social, pessoas não perdendo a oportunidade de se promover, né, o tempo todo se promovendo, querendo aparecer de toda forma. Isso também é muito preocupante, né? Porque quando o ministro se prepara, tem a graça de Deus, faz o trabalho, né, com amor e com dedicação, o reconhecimento vai aparecer inevitavelmente, né? Mas quem busca o sucesso, ele quer um resultado imediato, né? Então ele vai pagar, se preciso, para aparecer até num cartaz. Ele, nesse tempo que nós vivemos hoje, né, de quarentena, do novo coronavírus, você vê aí os oportunistas aparecendo, né, querendo pousar de bons, achando um jeito. Ele vê a situação e diz: eu preciso aparecer nessa situação. Veja que o compromisso dessas pessoas muitas vezes são com elas mesmas e não com o reino e nem com a palavra de Deus. Não é a eloquência que faz um bom pregador. Só pode ter uma voz boa, pode falar rápido, falar bonito, mas não ser um bom pregador. O que faz um bom pregador é a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de consagração, a sua dedicação ao estudo da palavra de Deus, a sua consagração com Deus é que faz o bom pregador. E uma igreja espiritual, ela não se deixa enganar, né, por aqueles que têm apenas o estereotipo de pregador. O verdadeiro ministro treme sempre que sobe no púlpito diante da sua missão. Veja que fator interessante. Muitos pregam pela prática, se acostumaram a pregar, né? Requentam a mensagem e pregam. Mas o verdadeiro ministro, o verdadeiro pregador, ele tem uma preocupação, ele treme, ele sua todo, ele fica nervoso, passa o dia preocupado, né? Se isso acontece com você, isso é um bom sinal, né? Embora desgastante, é um sinal de ser um verdadeiro ministro. No nosso material aí, tem uma série de frases a esse respeito, né? Algumas que eu acho aí maravilhosas. Vou ler algumas aqui. Ter nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. O exemplo é que converte o mundo, né? Lembrando daquela frase de Billy Graham, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê todos os dias. E você vê que quando a mensagem é diferente do modo de vida, afasta muitas pessoas da igreja. As pessoas passam a conhecer no dia a dia esta pessoa, né? Então é contrário aquilo que ele faz daquilo que ele fala. Outra frase: porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras, né? A importância da obra, né? A qual o Tiago vai falar tanto. O verdadeiro pregador é aquele cuja vida fala mais alto que suas mensagens. Olha que frase linda, irmãos. O modo de vida dele é melhor do que a mensagem dele. Por isso eu prefiro ouvir o semi-analfabeto que tem vida com Deus do que o eloquente, o famoso, que tem uma vida duvidosa, podemos assim dizer. Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, como se há de obter frutos? Então ele planta e ele mesmo vai sufocar a semente. O ministério bem-sucedido pode também ser exercido fora do púlpito. Não existe, irmãos, ministério bem-sucedido só no púlpito. O ministério começa em casa, no testemunho, né? No seu lidar com as pessoas, na forma de tratar as pessoas, a forma que eu me relaciono com Deus,
muda a forma de eu me relacionar com as pessoas, né? Quem tem um contato com Deus não destrata os mais simples, não é interesseiro, né? Tem alguns que só falam com pessoas que podem lhe trazer algum benefício, né? Só respondem pessoas que estão acima deles, que podem trazer algum lucro, né? Mas enquanto o verdadeiro ministro atende a todos com amor, com calma, com paciência no término do culto. Uma linda pregação pode ser apenas a ramagem da árvore bela, mas sem frutos. Veja que só a beleza, né, só a inteligência humana, ela é realmente vazia. Também a parte metodológica, né? No púlpito eu tenho que subir preparado, eu tenho que me preparar diariamente, né? Embora a maior parte dos irmãos já estudaram, né, a homilética, a hermenêutica, aqui tem uma retomada desse assunto, falando, por exemplo, dos tipos de pregação que tem. Aqui ele chama de pregação tópica, uma que costumamente ela é chamada de pregação temática. Qual que é essa? É aquela que segue um tema. Em geral, esse tipo de pregação é aquela que nós mais temos na igreja. Hoje é jovem, vou pregar sobre jovem. Hoje é senhoras, né? Vou pregar para as irmãs. É casal, família. Ela é ótima, né? Ela é mais direta, normalmente ela é mais simples de ser pregada e ela é principalmente aplicada a reuniões evangelísticas, a cultos ar livre, porque ela não se estende muito e ela é bastante direta, embora se possa criar mais tópicos, né, e alongar a pregação conforme a sua necessidade. Nós temos a pregação expositiva, que é uma que cada vez some mais dos altares, é aquela onde a pessoa pega um bloco maior de texto e vai explicando bloco a bloco esse modelo, faz com que as pessoas errem menos, né? Porque ele tem que extrair da Bíblia aquilo que ele vai falar. Extrair da Bíblia é mais seguro do que extrair da mente. Por isso aí há até um movimento muito forte aí a volta da pregação expositiva. E ela é bem mais trabalhosa, ela é ótima, né, para cultos de ensino, mas é possível também, né, trazer cultos de avivamento com a pregação expositiva. A pregação textual, que ela é como a expositiva, mas ela pega um bloco de texto menor, né? Ela é muito usada quando você quer comunicar uma verdade. Você fala uma verdade e bate sempre naquela verdade. Eis que breve venho, e aí você fica batendo nessa verdade, falando a respeito dessa verdade, sem continuar a explicação do texto. Essa é chamada pregação textual. A maior parte das pessoas, né, ao longo da história, utilizam um modelo de pregação chamado socrático, que vem de Sócrates, né, o filósofo grego, né? Então, por que a gente segue esse sistema dele, esse modelo? Porque o próprio Pedro, o próprio Paulo, que também era influenciado pela retórica grega, né? Eles eram muito estudiosos, eles sistematizaram vários ensinos, inclusive da retórica, né? Então, esse método socrático é uma técnica de investigação filosófica, né? Que é aplicada para aquilo que nós conhecemos dentro da Bíblia. Ela é feita por meio do diálogo. Você vai ver, por muitas vezes, Paulo na própria Bíblia fazendo uma pergunta e ele mesmo respondendo. Você leva a pessoa a uma reflexão, né, a ver se o modo de vida dele é condizente com a Bíblia, quais são as contradições da vida dele, e você auxilia ela ao caminho que ela deve tomar com base nos valores bíblicos, com base nos valores da palavra de Deus. E aí você tem aqueles tópicos importantes do estilo socrático, né, que é o ethos, né, toda retórica, toda mensagem, ela tem que ter lá o ethos, tem que ter o pathos, né, a característica do sermão, o poder do sermão, a verdade do sermão. Você pode até pesquisar mais a respeito desse modelo de sermão, que é o que a gente em geral acaba utilizando, se bem que hoje já existe aí alguns outros pensamentos que acabam usando outras maneiras de convencer e algumas maneiras até mesmo duvidosas, né? Ainda falando da parte metodológica, a matéria. Quem prega, irmãos, precisa ter um assunto central. Um dos motivos das pessoas
não frequentarem os cultos de ensino, por exemplo, é porque às vezes o ensino não tem uma mensagem central, não é condizente. Uma boa mensagem é a mensagem que faz sentido. Então, você que tem o nosso material, tem exemplos maravilhosos aí, né, de alguém que semeia. Quem semeia uma semente tem que semear só ela. Eu não posso semear uma outra semente de outro tipo no mesmo lugar. Qual que eu quero que nasça? Então, quando eu prego, eu estou lançando uma semente, é santidade. Vou falar de santidade o tempo todo. É volta de Cristo. Então, eu preciso ter um assunto central. Qual é a matéria do que eu quero falar? Tá? Então, não pode jogar vários tipos de semente ao mesmo tempo, pois uma sufocará a outra. Vira uma confusão na cabeça das pessoas. E quando as pessoas começam a não entender a mensagem, vai gerar uma inquietação, uma desordem mental, e aí a pessoa não é edificada, a igreja fica dispersa. E normalmente essas mensagens, né, que não têm um tema central, acabam ficando longas, porque ali o expositor fala de um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí fica difícil de ouvir. Tem até um texto legal no material que diz que quando a mensagem é um barco sem norte, ou seja, a mensagem está sem direção, os mais atentos ou os mais inteligentes vão acompanhar até certo ponto. Eles vão fazer esforço para entender. Eu quero entender, eu quero entender. Mas na hora que eles veem que não faz sentido nenhum aquilo que se é falado, não tem conexões as coisas que são faladas, né? Só está criando na hora ali. Então eles vão passar a ignorar aquela pregação, porque se é um barco, sabe que logo esse barco vai bater contra uma rocha e vai naufragar. É aquele tipo de mensagem, né, que quando termina o culto diz: o que você aprendeu? E a pessoa vai dizer: não aprendi nada, eu não entendi nada o que foi ministrado até esse momento. Outro ponto interessante da parte metodológica, né, que aqui ele falou como tema, é a questão de dominar o assunto que se quer falar. Não se pode improvisar o sermão ali no momento. É claro que, a não ser se for pego desprevenido e tal, mas mesmo desprevenido, que não estava esperando aquela oportunidade, ele deve abordar um assunto que ele já estudou, né, que ele já falou até em uma outra oportunidade. Então, aquilo que eu falo, eu devo conhecer bem a respeito desse assunto. Ler bastante, pesquisar, né, provar aquilo, argumentar, interpretar o texto. É por isso que as mensagens de improviso acabam não atraindo muitas pessoas e, ao invés de ajudar, às vezes acabam atrapalhando. A pessoa sai mais confusa ainda. Então, na verdade, um sermão pode durar horas para ser construído, né? Desde a oração, a iluminação que Deus dá, escrever, pesquisar, porque aí vai enriquecendo de argumentos e ela ficará mais atrativa. Tá? Então, nós devemos falar daquilo que realmente nós dominamos, né? Como uma piscina, a pessoa que não sabe nadar, ou ela vai segurando na beiradinha, né? Ou ela fica no raso, para que ela não corra o risco maior ali dentro daquela piscina. O mesmo se aplica a alguns textos bíblicos de difícil interpretação. Melhor não citar, melhor não falar. Contextualizar sem abandonar a verdade bíblica. É muito prático, né? Você trazer para uma realidade de hoje. Mas muitos, ao trazer para uma realidade de hoje, acabam perdendo o foco, perdendo o assunto principal do seu sermão e não voltam mais. Quantos leem a respeito de uma coisa, falam, menos daquilo que eles leram, né? Então isso também é muito perigoso. E também cuidado com fábulas mentirosas e contos que são invenções humanas. Tem muitas historinhas aí que pregadores contam que não tem fundamento nenhum, não está na Bíblia, não está na cultura, não está na história, simplesmente alguém inventou e saiu divulgando, né? Como aquela história daquela corda que amarraria ali, eles amarrariam no sacerdote, e o sumo sacerdote, quando ele entrasse, se ele morresse, ele seria puxado pela corda, né? Quantos já pregaram isso, mas não há referência. Então, quando você explora um assunto, dá tempo para melhorar o assunto, a tendência de você errar é menor, porque você vai cortando aquilo que não é e passa a dominar melhor o assunto. E é claro que as pessoas terão mais prazer
de ouvir o ministro dessa forma. E precisa investir, irmãos. Não tem como. Também falando do conhecimento, né, que aquele que não tem o conhecimento, e não busca o conhecimento, pode ser que ele tenha uma mensagem repetitiva, que sempre ele fala a mesma coisa, pode ter uma mensagem saudosista, que só fala do passado, ou pode ter um tipo de mensagem que é copiada dos outros também. Ele copia da internet, ele copia de alguém que ele ouviu. Às vezes, normalmente, as pessoas, quando ouvem, gostam muito de um tipo só de pregador, começa a pregar exatamente as mesmas coisas, né? Quantos já não viram, né? Cópias piratas de pregadores famosos dentro das nossas igrejas, né? Uns falam as mesmas línguas estranhas, usam suspensório, né? Penteiam o cabelo igual o pregador famoso, né? Então são os piratas de mensagem, né? Que ouvem uma mensagem na internet à tarde e à noite simplesmente reproduz aquela mensagem como se fosse deles. Mas a mensagem que não é aquecida no coração do pregador, ela não tem êxito. Ele decorou uma coisa, amanhã depois ele já esqueceu tudo que ele falou. Tá? Não tem graça, não tem entusiasmo, porque ele não está defendendo algo que nasceu dentro dele. Ele simplesmente tomou por empréstimo. É claro que ao ouvir alguém falar, vai abrindo leques, né? Você vai tendo ideias. Ao assistir a aula, né? Eu peço a Deus que te dê, né, esses leques, essas interpretações, mas ninguém deve copiar na íntegra, né, uma mensagem, às vezes até os mesmos temas, e reproduzir. Chega uma hora que a igreja acaba constatando essa fragilidade da pessoa. É como Davi querendo lutar com a armadura de Saul. Né? Davi falou, não vou não, eu vou do meu jeito, eu vou com aquilo que eu tenho, é muito melhor. Tá? A mensagem preparada, aquecida, com oração, detalhada com horas de estudo, é como um soldado bem preparado para a guerra. Ele vai manejar bem a arma, vai dar um tiro certeiro, vai saber acrescentar, tirar, cortar, aplicar, e Deus vai dar novas revelações para ele na hora que ele estiver apregoando ali a palavra de Deus. Por isso é importante o ministro, o pregador, encontrar o seu próprio estilo. É bem verdade que por muitas vezes a gente acaba sendo influenciado por alguém que a gente gosta. Mas conforme nós vamos tendo maturidade, você vai tendo o seu estilo. Você já não precisa mais copiar o chavão de outras pessoas, fazer igual às outras pessoas. E aí você vai tendo uma identidade e as pessoas passam a gostar, a te seguir, gostar de te ouvir, exatamente por essa identidade e por esse estilo próprio que você criou e nesse ministério que o próprio Deus te deu. Outra questão, né, de um apanhado geral do ministro e o púlpito, falando da parte comportamental, tem a questão da voz, irmão. É outra coisa muito difícil de lidar hoje na igreja. Né? Aqueles pregadores que falam grosso, né? Pegam o microfone e falam grosso, forçam a garganta, em poucos minutos já perderam a sua voz. Né? Não há necessidade. A voz deve ser natural. O que faz as pessoas sentir o poder não é o quanto a voz é grossa, o quanto a voz é suave, não é? Mas sim, como eu já disse, a vida que a pessoa tem com Deus. Tá? Então, é importante a pessoa não forçar, porque quando força, os outros acabam percebendo com o decorrer do tempo. Devemos ser nós mesmos na pregação. Tá? Outros que acostumaram a pregar com voz de choro, né? Na rádio, algumas pessoas que eu já vi também, às vezes até querendo conscientemente emocionar quem ouve, para tentar dar verdade naquilo, mas às vezes ela não está emocionada de verdade, ela embarga a voz apenas como uma estratégia de manipulação. Também, uma vez ou outra, alguém vai acabar descobrindo, tá? Então é importante iniciar calma a mensagem. Aqueles que começam já gritando, já desesperado, o silêncio ali no início da igreja começa a sufocar ele faz alguma coisa para que ele possa movimentar ali a igreja. Não há necessidade. Comece devagar, com uma voz tranquila, e vai crescendo ao longo da pregação junto com a própria igreja. Mas é claro que ninguém aguenta 30, 40 minutos de gente gritando constantemente no microfone.
né? Aquelas pessoas que mais ficam roucas, né, são as que mais gritam, porque ela acaba querendo compensar o microfone com a sua própria garganta, que quando ela grita, há uma tendência das pessoas diminuírem o som. Então isso vai trazer grandes problemas aí nas cordas vocais. Então é importante ele saber se ouvir. É claro que você vai colocar, aumentar a voz ou diminuir. Essa entonação da voz tem muito a ver com o entendimento da mensagem. Mas é importante aí você regrar tudo isso que está acontecendo, tá? Como também falar muito baixo, falar olhando para o chão, também não vai trazer verdade na pregação. A respeito também do vocabulário, há uma crítica muito grande, né? Quando o pregador ele vai pregar, ele fala a palavra difícil. Você vê que o nosso próprio material tem muitas palavras difíceis, e eu entendo da seguinte maneira, que quanto mais você estuda, mais você ouve alguém culto, o seu vocabulário vai aumentando. Então, na hora que você precisa da palavra, as palavras que você viu ou ouviu, vai entrar na sua frase. Agora, não é errado você falar uma palavra mais culta, mais difícil. O errado é quando você não deixa as pessoas entenderem a sua mensagem ou o significado daquela frase ou daquela palavra. Então é muito legal você usar sinônimos, né? Quando empregar uma palavra não muito comum, use um sinônimo para que a pessoa entenda, mas ao mesmo tempo a pessoa possa aprender uma nova palavra, tá? Eu sempre digo que é legal você anotar as palavras mais difíceis, buscar o significado no dicionário, isso vai deixando você mais culto, tá? Tomar cuidado com o regionalismo, né? Hoje está muito globalizado, mas ainda existem palavras regionais que têm sentidos diferentes de um lugar para outro, né? Ou muitos casos que são contados de pregadores brasileiros que vão para Portugal, por exemplo. Lá acaba confundindo uma palavra com outra e trazendo constrangimento. Então tem que tomar cuidado. O nosso material aí ele dá alguns exemplos até divertidos, né? Dizendo que em alguns lugares você pode pedir o cacetinhos, que nada mais é do que pão francês. Em outros lugares, as pessoas pedem negrinhos, que nada mais é do que brigadeiros. Então ainda isso é muito forte, né? O Brasil é um país muito grande e quem viaja de um lugar para o outro vai perceber facilmente palavras com sentidos locais, tá? E ao pregar, ao falar, deve se tornar preferência para um português mais culto, né? O ideal não é falar gírias, né? Isso também faz com que as pessoas não veem o pregador com bons olhos, né? Claro que alguns, ao se converterem, acaba trazendo alguma gíria, mas com o passar do tempo, né, ele vai perdendo esse hábito e ele vai usando aí palavras mais ligadas à Bíblia e com um português mais culto. Assim como também devemos nos policiar com as palavras que nós falamos errado, né? Às vezes nós falamos, possivelmente aí ao longo dos vídeos, algumas palavras que eu falei aqui saíram erradas, todo mundo erra, né? Às vezes você fala uma coisa pensando outra e acaba saindo a pronúncia errada. Mas tem pessoas que elas falam a palavra errada constantemente, né? Então é importante, é claro que depende do o grau de cultura da pessoa, o grau de estudo, mas ela melhorar a sua dicção, melhorar a forma que ela fala, para a sua mensagem ficar mais atraente. Por exemplo, é muito estranho você ouvir alguém falar briba ao invés de Bíblia. Então, imagine lá um professor de português que foi lá na igreja e o pregador está falando briba, abre a sua briba, né? Então, são erros que podem ser consertados por aqueles que têm o desejo de melhorar a cada dia. Claro que tem palavras muito difíceis que algumas pessoas de fato não conseguem, né, articular essas palavras. Nesse caso, eles devem substituir essas palavras difíceis, é uma boa saída. Outra coisa são os hábitos, né, que nós temos, os vícios que nós temos, como por exemplo falar o né. Uma vez ou outra todo mundo fala, só que tem pessoas que falam né antes, no meio e depois da frase, ou fala uma palavra e coloca o né. Ela usa o né como um delay, como um tempo para pensar. É como aquela pessoa que ao pregar,
Diz, então Jesus estava indo, aí ele fala, louvado e glorificado é o poderoso nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E então Jesus viu a árvore, louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquela árvore estava Zaqueu, glorificado. Ele usa esse piloto automático para ele elaborar a próxima frase que ele vai fazer. Então é claro que no começo nós usamos muito isso, mas são práticas muito cansativas, que dispersa a audiência da sua pregação. Então é importante cortar. Tem outra que é um hábito muito comum, da gente ouvir, a gente reproduz muito, que também é errado, é o muitas das vezes. Muitas das vezes. Perceba que os pregadores usam muito essa expressão, muitas das vezes, exatamente para dar aquele tempo, aquele delay, para formular a próxima frase. O correto seria muitas vezes ou por vezes. A expressão muitas das vezes, embora a gente ouve muito, está errada. Tá? Então, alguns outros vícios de púlpito, às vezes aqui não há tempo de falar tudo, mas conversar, sentar de perna aberta, não se portar ali como um lugar que você é exemplo, é muito ruim. Mas você tem outro, como pregador, que não encara a plateia. Ou ele olha para o chão, ou ele olha para o teto, ou ele olha para o horizonte. Não passa a verdade, Quem fala a verdade olha nos olhos. Quem olha nos olhos puxa a responsabilidade para si. Também tiques, piscar constantemente, colocar a mão no queixo o tempo todo. Tudo isso atrapalha o foco da mensagem também. Assim como, algo assim que com muita tristeza eu vejo, a forma que alguns pregadores se vestem, Eu sempre brinco que são verdadeiros patati patatás. Querem aparecer mais do que a própria palavra, Se portam como artistas. E isso realmente é muito triste e atrapalha ele mesmo. Que as pessoas, ao invés de olhar para a palavra, vão ficar reparando a sua forma, multicolorida de se vestir, Sapatos coloridos, ternos de cores berrantes, Tudo isso deve ser evitado, assim como muito apertado, decotes, joias que chamem muito atenção, tudo isso deve ser evitado. Também deve ser evitado a mão no bolso, porque dá um ar displicente de quem está ouvindo, como também pessoas que usam o lenço o tempo todo, Toda hora pega o lenço, passa o lenço no rosto e coloca o lenço e tal. Na hora ali que ele fica meio desconcertado, ele joga, esse estresse no lenço ou em alguma prática que ele pode ter o hábito de fazer, chacoalhar a mão, andar de um lado para o outro e tal. Então, outra coisa que não é recomendado, eu luto muito contra essa cultura que se instalou muito nas nossas igrejas, é o vire para o teu irmão e repita. Em geral, a igreja já não suporta esse tipo de prática, embora possa, os pregadores usam algum tipo, diz que tem algum tipo de benefício, mas a maioria da igreja não gosta dessas práticas. Como aquela aponta teu dedo de profeta, e ali faz ali uma animação com o povo. Uma, duas vezes é tolerável, mas tem gente que faz isso o tempo todo, como também outro que está agora muito comum, você não entendeu, vou repetir, para você poder dar glória. Você perde audiência, que em geral as pessoas não gostam desse tipo de prática. Então, ao pregar, nós não pregamos só com a voz, Nós pregamos com os gestos, nós pregamos com aquilo que nós vestimos e devemos procurar usar isso da melhor maneira. Deixando aqui duas reflexões para a gente concluir. Eu simplesmente entrego a pregação ou me preocupo se ela tem sido recebida de forma clara pelos ouvintes? Pode ser que tem pessoas que pregam e dizem, eu preguei, agora o problema é com eles, eu fiz a minha parte. Mas eu devo me preocupar também com a recepção. Como as pessoas estão ouvindo? Será que elas entenderam aquilo que eu falei? E outro, quais são os meus deslizes no momento da pregação? Todo mundo tem, irmão. Todo mundo exagera, um fala demais, Outro repete muito a mesma coisa, outro tem vícios de linguagem, como agora nós acabamos. Todo mundo precisa melhorar. Aí nós estamos aqui para isso. Então, quais são os meus deslizes? É claro que seguimos ganhando almas, que seguimos fazendo a obra de Deus, mas sempre há espaço para melhora.
quanto eu tenho procurado melhorar, então, no importante aspecto da pregação, quanto eu tenho me preparado para isso. Eu espero que, de uma forma ou de outra, você seja edificado por mais esse estudo e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.